Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Bruno Henrique porque, segundo o GE, o portal de notícias esportivas da Globo, já foi feita uma proposta de renovação de contrato ao jogador, só que ele recusou pelo tempo de contrato e as negociações devem retornar após a final da Copa do Brasil. A questão é, o Bruno Henrique vem jogando muito bem nas últimas partidas, vem sendo um grande diferencial para o Flamengo e a gente sabe que ele é um dos melhores jogadores aqui no futebol sul-americano, mas ele tem 33 anos de idade, se não me falha a memória, e aí fica sempre aquela grande dúvida em relação a renovar jogadores por um período maior do que um ano, né, com essa idade, ainda mais com o histórico de lesões também que tem o Bruno Henrique. E assim, outros clubes já estão monitorando a situação, principalmente três, né? Grêmio parece ser um grande interessado, o Corinthians e o Atlético Mineiro. E olha, se o Atlético Mineiro não quis gastar nem 150 mil no Casares, me surpreenderia muito pagar mais de R$ 1 milhão ao Bruno Henrique por mês, né? Mas vamos ver, né? Inclusive tem lá aquelas fotos, né? Porque o jogador torce, né, para o Atlético Mineiro, né? Mas é aquela história, né? Quando você é um cara profissional, você já tem vínculo com um clube, né? É meio difícil você trocar de clube porque você torceu para outro clube antes, né? Isso é uma coisa que acontece. Tem times assim, eu já vi casos de jogadores, por exemplo, torcem para uma, jogam no rival, mas faz parte da carreira de um profissional, né? E a questão é, a gente tem obviamente o Grêmio, a gente também tem o Corinthians, né? Outros times que podem acabar oferecendo bons termos salariais, né? E a questão que eu coloco sobre o Bruno Henrique é quanto que o Flamengo vai confiar nele para desempenhar em alto nível e oferecer um contrato de pelo menos 2 temporadas. Eu acredito que aí o Bruno Henrique aceita, né? Porque assim, é um pouco curioso a lógica que passa na cabeça dos diretores de futebol do Flamengo. Marcos Braz, Bruno Spindel, né? Até mesmo por parte do presidente Rodolfo Landim, porque eles vivem contratando jogadores com mais de 30 anos, né? É o caso do Felipe Luiz, é o caso do Davi Luiz, né? Alguns até mais velhos do que o Bruno Henrique está atualmente, né? E oferecendo contratos grandes, renovações automáticas enormes. Esse foi o caso, por exemplo, do próprio Davi Luiz. Então ficou com aquela dúvida, né? O que é diferente para o Davi Luiz e é diferente agora para o Bruno Henrique, né? A meu ver, nada pode mudar tanto assim o contexto, né? Mesmo com essa questão das lesões, porque eu acho que o Bruno Henrique, aos 33, está jogando um futebol de tão alto nível que é difícil de acreditar que assim o futebol dele vai dar uma guinada toda para baixo. Me parece um jogador extremamente esforçado, dedicado, que trabalha para manter o nível por o máximo de tempo possível. Então, assim, esse tipo de jogador com esse tipo de mentalidade merece um voto de confiança de que pode continuar jogando bem em 2024, 2025, mas aí vai depender da vontade da diretoria do Flamengo, que uma hora pensa de um jeito, uma hora pensa em outro, agora vai renovar, não, agora a gente vai contratar um veterano produtivo. Então, não se sabe exatamente o que passa na cabeça da diretoria de futebol do Flamengo. É uma diretoria, a meu ver, que tem um nível bem baixo, de gente que não conhece muito futebol e que no final das contas, né, eles acabam sendo muito beneficiados pela quantidade de dinheiro que tem para trabalhar, né? Porque com tanto dinheiro assim, você pode contratar nomes mais badalados e nomes mais óbvios, né? O trabalho para um diretor de futebol é sempre mais difícil quando o orçamento é mais fechado, mas é ali que você vê um diretor bom e um diretor ruim. Quando você tem uma pilha de dinheiro para gastar e consegue contratar alvos que outros clubes não conseguem, o trabalho é mais fácil. Por isso que o elenco foi montado dessa maneira, mas é aquela história, podia estar muito melhor, né? Podia estar bem melhor esse elenco do Flamengo. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que dizer, eles gastaram dinheiro no Everton Cebolinha que eles não quiseram gastar em um jogador chamado Enzo Fernandes, né? Que pouco tempo depois foi vendido por 100 milhões de euros. Então, assim, eu acredito que é aí que você vê a diferença de uma boa leitura, né? Porque eles gastam tanto dinheiro assim no Cebolinha, que estava jogando mal na Europa, e não vai atrás de uma das jovens promessas do futebol ali argentino. Porque no final das contas os caras ficam olhando para estofo, nome, o que ele já fez antes, né? Eles não têm uma visão assim mais longa, né? Eles sempre olham um pouco para trás, né? É assim que você vê diretor de futebol ruim e diretor de futebol bom, né? O cara que tem a visão do que o cara pode se tornar, sabe do que ele precisa para se tornar um jogador ainda melhor. Isso falta ao Flamengo, não é à toa que você vê poucos investimentos bons em jovens jogadores, é aí que tá fazendo muita diferença, né, em relação ao Flamengo e em relação a outros clubes, né? Acho que tem clubes aí que sabem investir melhor em jovens jogadores do que atualmente
eventualmente a gestão do Braz e do Spindle por lá. Vamos ver como é que vai ser essa renovação. Meu palpite é que ele renova. Eu acho que o Flamengo eventualmente vai oferecer mais um ano de contrato além do que ofereceram, porque, sinceramente, se eles não renovam com o Bruno Henrique e acabam reforçando o rival com ele, né? Como é que fica a torcida do Flamengo depois disso, né? Por mais que eles possam contratar, sei lá, De La Cruz, Claudinho, entre tantos outros nomes, né? É aquela história, não? O Bruno Henrique é ídolo da torcida. Ele esteve presente nessas últimas conquistas, 2 Brasileirões, 2 Libertadores, Copa do Brasil, né? Como é que você joga um cara desse fora, né? Tipo, é aquela história, né? Ele ainda tá jogando bem, né? Nem que ele esteja lá em declínio, como já teve, por exemplo, Diego Ribas, entre outros jogadores, né? Ele tá jogando muito bem. Então, a meu ver, seria uma, como podemos dizer, né, uma bola fora, né, só para pegar leve aqui nos termos, né, muito grande por parte da diretoria de futebol do Flamengo. Mas que você ache jogadores que talvez consigam entregar bons desempenhos no mercado, né, a gente está falando de um ídolo da torcida, e esses caras você tem que trabalhar um pouquinho mais para manter, ainda mais quando estão jogando bem. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.